Nós vamos entoar esse mantra de começar. Eu canto um pedaço e vocês repetem. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. No final de normalmente esses mantras, a gente fala Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Shanti é paz. Por que a gente repete 3 vezes? Para Deus não esquecer que a gente quer paz. Fora isso. Hã? 3 corpos. Que mais? Passado, presente, futuro. Paz nos 3 tipos de aflições que os seres humanos enfrentam. Paz na terra, paz no espaço, paz no céu. Então, o que todo ser humano está buscando é paz. Todo ser humano está buscando, mas todo ser humano encontrou? Não. Onde está esse raio de paz? Tem 3 Is que são o oposto da paz. Onde existirem esses 3 Is juntos ou um deles, não vai ter paz. Então, o primeiro I, incerteza. Incertidumbre. O segundo I, imprevisível. Onde tem algo que a gente não prevê, que não consegue prever ou não consegue ter. E o terceiro I, insegurança. Quando a gente tem um desses 3, quais eram? Incerteza, insegurança e imprevisível. Quando a gente se depara com um desses, incerteza, ou você está inseguro, ou você tem algo que você não consegue prever, eles se misturam e eu não tenho paz. Então, é fácil a gente ter paz. É só se livrar de tudo que é incerto na vida. Dá ou não? Vamos? Não, dá, vamos. Vai dar tudo certo. Não fiquem inseguros. Então vamos fazer uma lista do que é incerto na nossa vida para a gente ter paz. Já vai fazendo a lista porque vocês vão ter que eliminar isso. Então vamos começar, deixa eu ver. Natureza. A natureza, o meio ambiente, ele é previsível ou imprevisível? Tsunami, furacão. Ele é certo ou incerto? Incerto. E ainda com a contribuição do ser humano para o meio ambiente, mais incerto ainda. Então, a natureza, o meio ambiente é incerto, imprevisível. Elimina. Eu estou dando a receita de paz. Se vocês não quiserem seguir, o que eu posso fazer? A minha parte é oferecer. Vamos para um próximo. A sociedade em que a gente vive é previsível ou imprevisível? Imprevisível. Certo ou incerta? E, por consequência, traz insegurança. Terrorismo, guerra,
Se livra. Chega de sociedade. Vamos continuar ou melhor parar? Economia. Certo ou incerto? A maioria das pessoas fica de cabelo branco por causa da economia. Insegurança imprevisível. A bolsa de valores fez assim, o assado, isso aconteceu, tudo deu errado. A economia é incerta. Ou seja, não dá paz. Se livra. Estão anotando ou não? A partir de amanhã vai começar uma vida nova. Livre de tudo isso e abraçando a paz. Segue ou para? Sua saúde. Previsível ou imprevisível? Imprevisível. Certo ou incerto? Incerto. Se livra. Seu trabalho. Certo ou incerto? Vocês só vão responder incerto? Não vai ter uma resposta que vocês não podem? Seu casamento. Certo ou incerto? Certo. Cara, vira essa boca para lá. As estações do ano, certo ou incerto? Parece, é 4 meses. Ou 3 meses, sei lá. 3 meses, obrigado. Eu estou incerto, eu estou inseguro. Às vezes, no inverno, sol. No verão faz frio. Tudo meio bagunçado, incerto. E assim por diante, a nossa lista vai crescendo. Dá para se livrar de tudo isso? Não. Política. Ixi, certo ou incerto? Faz seguro ou inseguro? Se livra. Não dá. Se tudo isso que me traz insegurança é incerto, me afasta da paz, qual a minha expectativa de ter paz? Melhor desistir, né? Esse mundo é lindo. Esse mundo é belo. A gente nasceu para desfrutar, para viver nele e para ser feliz. Mas o mundo e tudo que existe nele, a gente só pegou os exemplos mais próximos das nossas vidas. Mas tudo que existe nesse mundo é incerto. O Guruji fala, para completar, colocar a cereja no bolo, ele fala que só tem uma coisa que é certa no mundo. Alguém sabe ou não? Vocês estão hoje terríveis, hein? Tudo é incerto e a primeira resposta é de morte. Que domingo é esse? Mas é a verdade. Eu tive a certeza que eu nasci. E eu tenho a certeza de que eu vou. E ainda assim, essa é a única certeza do mundo. Você sabe como ou quando? Então cai de novo na incerteza. Outra coisa que deixa a gente mais incerto, mais inseguro e mais imprevisível. Nossos brinquedinhos eletrônicos. A gente tem acesso à informação o tempo inteiro de tudo. A gente ouve boatos, a gente pega fake news, a gente pega tudo e faz o quê? Despejo dentro da nossa cabeça. E aí, a gente começa a... E a nossa paz está mais longe. Teorias de conspiração, isso, aquilo. A paz está afastando. Se eu não posso me livrar do que é incerto, do que me traz insegurança externamente no mundo, se eu não posso me libertar do que é imprevisível, como ter paz? Se libertando interiormente. Ou morar numa caverna, talvez. Como ter paz? O Guruji falou que tem duas atitudes que a gente tem que ter no mundo. Que duas pessoas diferentes podem ter duas atitudes diferentes no mundo. Uma é uma atitude política.
e outra é uma atitude espiritual. O que normalmente um político faz? Ele fala, me deem poder, e com o poder que vocês me derem, eu vou mudar o mundo. Eu vou tirar a fome daquele lugar, eu vou construir isso aqui, eu vou fazer tudo. Então, ele busca o poder. Agora, o que eu posso fazer? É imprevisível isso também. Se livrar. Com o poder externo que ele está buscando das pessoas, ele promete que ele vai fazer mudanças externas. Qual é a diferença de uma atitude espiritual? O buscador espiritual, ele vai buscar o seu poder interior. Ele não vai buscar poder e força externa. Ele vai acessar esse poder interior. Ele vai acessar a sua paz, ele vai acessar a sua divindade. E com a divindade dele, com a mudança interior, ele vai mudar. Qual caminho a gente deve seguir? Olha, tem alguém brincando comigo. Olha para as promessas políticas. Quantas são cumpridas? E quantas são possíveis de serem cumpridas? Mas, se a gente olha para dentro de nós, se a gente começa essa transformação interior, o mundo vai seguir. Começa aqui dentro. Essa é a atitude espiritual. E não querer mudar lá fora. Tenham clareza, a gente nunca vai conseguir tirar a incerteza e essa parte de imprevisão do mundo. Então, sempre que a gente basear a nossa felicidade no mundo, ou a nossa paz no mundo, a gente não vai encontrar. A gente tem que aprender a mudar a nossa atitude ao viver no mundo. O que significa mudar essa atitude? E como fazer isso? Deus deu ao ser humano alguns instrumentos únicos e que tornam o ser humano o ser mais evoluído, considerado o melhor da criação. Quais são esses instrumentos? Microfone. A mente. Memória, intelecto, ego faz parte da mente. E mais? Uma coluna vertical. Coluna e o cérebro. A alma tem todos têm. E vamos pensar, vamos considerar só a nossa mente. É o presente que diferencia o ser humano dos outros seres, dos animais, das plantas. É o presente mais poderoso que existe na criação, é o instrumento mais poderoso. O potencial dele é infinito para ser explorado. Como nós usamos a nossa mente? A gente usa esse presente? A gente sabe como usar? Olha para a sua própria mente. Olha para a minha própria mente. A gente não sabe usar esse presente. E se o único presente que diferencia o ser humano de um animal não está sendo usado, será que a gente pode ser chamado de ser humano? É uma pergunta. Talvez a gente tenha no caminho, mas a gente tem que melhorar. Eu só vou ser considerado um ser humano quando esse presente que me diferencia dos outros for utilizado com eficiência e com produtividade. Então, se a gente quer ter paz, aprenda a usar seu instrumento. O Guruji fez uma palestra maravilhosa sobre paz. E, além da utilização desse instrumento que a gente vai discutir, ele falou que se a gente quiser ter paz, a gente vai precisar trazer 4 pontos, ou explorar 4 características em vários aspectos das nossas vidas. E sabe quais são essas características? Primeira, descanso. Segunda, alimentação. Terceira, exercício. E quarta, compreensão. Lembrem desses 4 itens. E agora nós vamos aplicá-los em todos os aspectos das nossas vidas. E esse é o caminho para a paz. Vamos começar com a coisa que é mais querida das nossas vidas.
E o que é? Não adianta falar Deus que eu não vou acreditar. Hã? Se eu perguntar para umas pessoas que estavam hoje no Ashram de manhã, eles vão falar que é polenta. Sobrou ontem no jantar e hoje no café da manhã tinham uns pedaços de polenta no prato. Falei, meu Deus, isso é... Mas fora a polenta. Corpo humano. Para a maioria dos seres humanos é a coisa mais importante dessa vida. Sim ou não? Vamos aplicar esses 4 itens. Se a gente quer ter paz. Se o seu corpo não for saudável, esquece paz. Se você tiver com dor, desconforto, se você estiver sem saúde, esquece. Não dá para ter paz? Concorda ou não? Vamos aplicar. O que significa descanso para o corpo? Dormir. Sono. Isso é fácil. Hoje em dia não é tão fácil. A maioria das pessoas tem insônia, tem que tomar remédio para dormir, tem que usar máquina para dormir. Se eu não tenho descanso apropriado, como eu vou ter paz? Mas descanso apropriado também não é dormir 12 horas por dia. Regularidade no seu sono, horário certo para dormir, para acordar. Não ter muitos estímulos antes de dormir para conseguir relaxar. O ambiente adequado. Então o corpo precisa de descanso, de sono. Na Bhagavad Gita, Krishna fala: aquele que dorme muito pouco ou dorme muito não pode ser um yogi. O corpo precisa estar desperto, descansado e pronto para meditar e para fazer as atividades. Certo? Qual é o próximo? O Guruji fala, não a minha opinião, que para uma pessoa saudável, que tem uma rotina saudável, uma alimentação saudável, uma vida equilibrada, 6 horas de sono são suficientes. Vixe. Claro, a gente tem que adequar, cada um tem uma capacidade, cada um tem um tipo de objetivo. Vamos para o próximo, que era alimentação. E o que significa isso? O seu corpo precisa de nutrientes, de comida. Mas eu como para nutrir o meu corpo ou eu como para saciar meus desejos? O corpo é o nosso amigo. O corpo é o nosso instrumento. São Francisco chamava o corpo de... Alguém lembra ou não? Irmão burro, meu burrinho. Então ele tinha um burrinho dele, que carregava ele para lá e para cá. E aí, quando chegava na hora, o burrinho estava cansado, ele dava a comida para o burrinho, põe o burrinho para dormir. Será que quando vocês estão comendo, vocês estão falando, eu estou alimentando meu burrinho? Não. Porque senão você vai ser o burrinho, aí vai ficar feio isso. Então, você tem um amigo, você sabe o que seu amigo precisa. Você não vai dar um monte de tranqueira para o seu amigo para ele ficar doente. Mas será que a gente faz isso? Não. A gente tem consciência, isso é ruim, isso vai fazer mal, isso vai estragar minha mente, isso vai estragar meu estômago, isso vai tirar meu sono. E ainda assim, depois passa. Eu estava falando, ontem tinha alguém lá no Ashram, à noite, comendo um negócio ali que eu não tinha coragem nem de olhar para aquela mistura. Ele falou, eu tenho estômago de avestruz. Coitado do burrico. Então, o que significa alimentar o seu corpo? Ter consciência do que ele precisa, ter consciência de que você está alimentando o seu amigo, o seu veículo, o seu instrumento que está te levando, que está te conduzindo. Se seu corpo der perda total, para onde você vai? Se seu carro fundir o motor, para onde você vai? Então não é só a beleza do alimentar, é a consciência e entender as necessidades. E aí você vai ter paz. Vamos supor, você come um monte de tranqueira e você tem digestão, como você vai ter paz? Você come coisa que deixa sua mente agitada, como você vai ter paz? Você come 2 pratos de feijuca,
frijoles negros. Como você vai ter paz nesse estado tamásico e letárgico? A comida influencia direto o seu estado. Como você cuida do seu currículo? Ou você é o currículo? Essa é a pergunta. Comida. Lembrem disso. A gente quer ter paz, mas a gente não quer fazer o menor esforço. A gente quer que a paz desça do céu numa nuvem e aí me envolva e eu estou em paz. Qual que é o outro artigo? Qual que é o outro item? Exercício. Isso é uma coisa que o Guruji martela e bate na tecla. Se você quer ter um corpo saudável, exercite-se todos os dias. Qual é o mantra hoje em dia? Não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí o que acontece? Eu fico preguiçoso. E aí o que acontece? O nosso corpo tem uma maturidade de crescimento. Quando essa maturidade chega no ponto, começa o outro crescimento. Preguiça, sedentarismo são péssimos para o corpo, são péssimos para a mente. Mas ainda assim, a preguiça toma conta das nossas vidas por a nossa tão chamada vida ocupada, incluindo o ser que usa roupa laranja. Então, exercícios são fundamentais para o nosso corpo, diários. O seu corpo precisa de movimento, senão começa a enroscar tudo. E aí, como você vai ter paz? Como você vai meditar? Tá? Qual que é a última parte? Exercício antes ou depois de meditar? Se for em seguida, logo antes, pode ser, antes de meditar é bom, exercite-se e medite. Se for fazer exercício depois, espera um pouco. Pelo menos 1 hora para a sua meditação. Dá um tempinho para a sua meditação. Qual era o último? Compreensão. E agora, o que significa compreender? Entender o seu corpo. O que é isso? Vai estudar anatomia? Não. O que é isso? Atento com o quê? Conhecer os limites, conhecer sua capacidade digestiva, conhecer o que te faz bem, o que te faz mal, conhecer o quanto você precisa de sono. Mas o mais importante desse item é entender que você não é o corpo, ele é seu instrumento. Esse é o mais importante, você ter a compreensão. Porque se você não tiver, esquece. Seu corpo não vai ser utilizado da maneira correta. Você vai ter apego, você vai ter possessividade, você vai ter medo e você não vai ter paz. Lembra de São Francisco? Ou você pode chamar o seu corpo de burrico, ou se você está bem incomodado com o burrico, chama ele de templo divino. Se eu falasse das outras definições que os mestres dão, vocês iam abandonar a palestra. Então a gente segue. Eu não sou esse corpo. Esse corpo, como o meu cachorrinho de estimação, precisa de comida, precisa de disciplina, precisa descansar. Mas eu não sou esse corpo. Essa é a compreensão. Entenda o que o seu corpo precisa. Mas gradualmente se desassocie da sua consciência corporal. E aí você vai ter paz. Porque o corpo também é incerto, ele entra naquela lista. Hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Se a minha paz depender dessas incertezas do mundo, quando eu vou ter paz? Nunca. Isso está claro? Vamos continuar? Próximo. Mente. Vamos aplicar de novo os mesmos 4 itens. O que significa descanso para a mente? A mente descansa alguma vez? Algum tempo ou não? Meditação? Na meditação a gente descansa a mente. Mas numa meditação de verdade. Quando a gente está praticando, sua mente está descansando ou ela ainda continua? Continua. Então, na meditação, a sua mente descansa. O que mais significa descansar a sua mente? Sono profundo. No sono profundo, a nossa mente descansa. Todo mundo enroscado, falta de sono, 1 milhão de sonhos.
Descanso para a mente. O que significa comida para a mente? Com o que você alimenta a sua mente? Qual é a comida da mente? Desejo é o reflexo da alimentação. Pensamentos. O uso dos sentidos no mundo são o meio para alimentar a mente. Então, o alimento da mente são os objetos do mundo. As minhas leituras, os meus estímulos, o que eu estou ouvindo, o que eu estou tocando. Tudo que eu estou trazendo para dentro da minha mente, através dos sentidos, através do meu corpo, são um alimento para a mente. Então, é engraçado. Eu quero ter paz, mas o que eu trago para dentro? Será que eu estou alimentando minha mente com paz? Ele é um reflexo disso. Mas, se você dá atenção para um pensamento negativo, você está alimentando a sua mente de novo com ele. Então, a maneira com que você lida com o seu pensamento, ele também se torna um alimento. Se você dá corda para ele. Entendeu? Que tipo de pensamento? Há 3 dias atrás, não, eu já perdi as contas dos dias nessas celebrações, mas no primeiro dia, lá no Ashram, foi um dia depois das eleições. E a gente estava lá para começar a celebração. E aí, tinha uma pessoa que estava hospedada lá no Ashram, olhando para o celular com uma cara tensa. E aí eu cheguei lá no quarto para olhar, e ele falou, Swamiji, estou preocupado. Falei, por quê? Fiquei olhando sobre as eleições. Ah, que maravilha. Com o que você está alimentando sua mente? E o que adianta você se preocupar para esse momento? E o que vai te trazer de positivo nesse ambiente agora espiritual? Eu só dei esse exemplo, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Todos, sem exceção, querem ter paz. Mas quem presta atenção nesses detalhes para alcançar a paz? É fácil eu reclamar que o mundo está em guerra, é fácil eu reclamar que o meu vizinho é barulhento, é fácil eu reclamar que o meu marido ou esposa não cooperam. Isso aí é tudo balela. Se você quer ter paz, você está nas suas mãos, é no seu alcance. O que significa exercício para a mente? Meditar é um exercício para a mente? Que mais? Leituras de livros sagrados. Isso também pode ser o alimento para a mente. A mente tem 4 instrumentos internos, certo? Intelecto, memória, ego e mente. Então, o que significa exercitar a sua mente? Como eu uso esses instrumentos? Como eu estou exercitando a minha mente? Como você usa a sua memória? A gente precisa lembrar das coisas úteis, a gente tem que lembrar das coisas importantes, a gente esquece. A gente tem que esquecer das coisas inúteis e a gente lembra. Que exercício a gente está fazendo? Sua mente está ficando sarada ou ela está ficando atrofiada ou sei lá o quê? Como eu utilizo meu intelecto? Como eu treino meu intelecto? Como é suas decisões no dia a dia? Inteligentes? Acertadas? Ou não? E, de novo, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu estou aqui? Como eu treino meu intelecto? É o exercício para sua mente. E como eu lido com a minha mente? Cheia de dúvidas, cheia de confusão, cheia de pensamentos. Isso é o treino. Filtrar os seus pensamentos. Esse é bom, esse não é. Isso é treinar a sua mente. Isso é valioso, isso não é. Isso vai me ajudar, isso não vai. Como eu lido com a minha mente? Como eu treino? Como eu exercito a minha mente? Claro? E compreensão. O que significa compreender sua mente? Conhecer sua mente? Alguém? Observar os pensamentos, conhecer seus gostos, suas aversões, conhecer suas qualidades e suas negatividades. Mas especialmente, assim como o burrico do item anterior, a sua mente é o quê? Um instrumento. A sua mente é seu servo. Sua mente é seu empregado. Você sabe disso?
Ou não? A sua mente é usada como seu servo, seu empregado? Ou você é o empregado dela? Nós somos empregados. Qualquer coisa que ela manda você fazer, na hora você levanta e fala isso, faz aquilo, chora. Na hora a gente faz. Nós somos adestrados. Isso aí não é compreender a sua mente. Isso aí é completa incompreensão. E se eu não compreendo a minha mente, que ela é um instrumento para ser utilizado para o meu bem viver, para o meu crescer, eu tenho uma bomba atômica na mão, e não uma mente. Se eu não entender que eu não sou a mente, eu não consigo controlá-la, eu não consigo discipliná-la e transformá-la. Tudo que é meu, não sou eu. Tudo que eu vejo, não sou eu. Vocês veem sua mente ou não? Lembra, mente é pensamentos. Mente são as emoções. A gente vê isso. Hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz. A gente vê. Tudo que eu vejo não sou eu. Conheça o que é a sua mente. E conheça qual é a função dela. E explore essa função. E não seja explorado, senão não vai funcionar. Isso está claro? Quer ter paz? Mais um item. E esse item é? Alguma sugestão ou não? Tempo. E agora? Como eu vou? Deixa eu até olhar para o relógio. O que significa descanso para o tempo? Não, controlar você não vai descansar, porque você está controlando ele. Deixa o seu relógio em paz de vez em quando. Não fica muito bitolado também, desesperado. Quando você medita profundamente, existe tempo ou não? Você deixou o tempo lá, ele está descansando. Então, de vez em quando dá descanso para o tempo. Claro, seja pontual, mas não seja desesperado, não seja controlado pelo tempo. O que significa dar comida para o tempo? Alimentar o tempo. Use o seu tempo de uma maneira apropriada. Isso é alimentar o tempo, é valorizá-lo. Use o seu tempo para boas companhias. Use o seu tempo para algo produtivo, para produzir naquele tempo. Use o seu tempo para trazer coisas inspiradoras para a sua vida e para dos outros. Use o seu tempo e você está alimentando o tempo com nutrientes. Você está tornando o seu tempo saudável. Dá para entender isso? Está claro? O que significa agora exercitar o seu tempo? Dar exercício para o tempo. Se o tempo ficar preguiçoso, você não consegue fazer nada. Você chega no final do dia e fala, hoje eu não tive tempo para nada. Seu tempo está destreinado. Como eu faço para treinar o tempo? Exercício para o tempo. Administração do tempo, planejamento, organização do tempo e pontualidade. Isso é exercício para o tempo. Certo? Saiba o que você vai fazer durante o seu dia, ou pelo menos o que você pretende fazer. Tem imprevistos. Mas saiba, organiza e se preocupa com pontualidade. Isso é muito importante para o caminho espiritual. Pontualidade faz parte da disciplina mental. E o nosso mestre é a encarnação da pontualidade. E aí vamos para o último. O que significa compreender o tempo ou entender o tempo? O que é isso? Nossa vida é baseada no tempo e tem um começo, meio e fim. Que mais?
Tudo tem seu tempo, isso é compreensão. Outra coisa, valorizar o tempo. 1 segundo que passou, nunca mais volta. Já era. Esse segundo, a sua vida é uma ampulheta. Sabe o que é isso? Não? Como eu vou traduzir isso em espanhol, pode esquecer também. É um negócio de arena que vai marcando o tempo. Hã? Eu não escutei, mas eu não ia decorar agora. Relógio de arena. Aham. O nosso tempo é essa ampulheta. O tempo está indo. Todos nós pensamos que vamos viver para sempre. E por isso a gente procrastina, deixa tudo. Isso é incompreensão do tempo. Isso é uma ignorância do que é o tempo e do que ele representa para a sua vida. E se você vive dessa maneira, quando você vai ter paz? Não. Então, conheça o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que cada um de nós tem. Porque com o tempo, a gente recebe todo o resto. Se eu não tiver tempo, eu não medito. Se eu não tiver tempo, eu não tenho um amigo. Se eu não tiver tempo, eu não ganho dinheiro. Se eu não tiver tempo, eu não tenho amizade. Se eu não tiver tempo, eu não mantenho uma amizade. Então, o tempo é a minha moeda de troca para tudo que existe na minha vida. E se eu não valorizá-lo, esquece. Não funciona. E a coisa mais importante que o Guruji fala, tempo é Deus. O tempo é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Respeita o tempo e você está respeitando Deus. Utiliza bem o tempo e você está agradando a Deus, e você está crescendo espiritualmente. Então, uma pessoa que sabe organizar o seu tempo e usá-lo de uma maneira inteligente é uma pessoa espiritual. Certo? Deu para entender? Será que tem mais? Nós vamos usar esses 4 pontos num outro item agora. O nosso negócio é tentar. Todos somos diferentes, todos temos um estado mental diferente e um grau organizacional diferente. Mas de onde você está, você tem que caminhar. Se é fácil ou se é difícil, isso é outra coisa. Não é fácil para ninguém. Para alguns é um pouco mais fácil, mas da onde eu estou, eu tenho que partir desse ponto, se eu quero paz. Porque se eu quero paz e eu tenho que batalhar, não adianta eu falar, é difícil, eu não vou fazer. Para eu obter a paz, eu tenho que eliminar o que obstrui a minha paz. E esses itens são o que obstrui minha paz. É um esforço nosso pessoal. E não querer ser perfeito de um dia para o outro. Mas de onde a gente está, esforço. Com sinceridade. Tá? O outro item é relacionamentos. Relacionamentos, a gente pode entender da maneira... Vamos começar da maneira mais básica e compreensível para a gente. Relacionamento humano. Como eu faço para dar descanso? Isso é fácil. As pessoas falam, eu preciso de um tempo. O que significa descanso para o relacionamento? Respeito. Respeito. A gente tem uma relação com alguém, com um amigo ou um familiar, não importa. O que a sua presença ou o que a sua relação está trazendo? Descanso para aquela outra pessoa e para você? Ou faísca? O seu relacionamento traz descanso para você e para o outro? Você se sente bem com esse relacionamento? Se não, não dá para ter paz. Descanso. Sim, é bom às vezes, cada um precisa do seu tempo, conhecer e respeitar os limites. Então, eu acho que para esse descanso, o respeito é a palavra mais importante. Isso está claro para todo mundo? Então, olhem, observem os seus relacionamentos e entendam. Eu estou dando descanso na minha relação? Eu estou trazendo essa sensação de descanso, de bem-estar e de tranquilidade, de paz? Ou o oposto? E em todas as minhas relações pessoais.
O que significa comida? Isso é fácil, dá comida. Com o que eu estou alimentando isso? Qual tipo de energia, qual tipo de palavras, qual tipo de atitudes eu estou oferecendo para o meu relacionamento? Eu estou nutrindo o meu relacionamento, eu estou alimentando, ou eu estou dando indigestão? Ou eu estou também matando de fome? Eu preciso alimentar. Sim ou não? O que significa exercício? Exercitar a paciência. Eu tenho que manter. Para você fazer amigo é fácil. Você conversa e troca o telefone. Foi legal, conversou um pouco, mas isso não é uma amizade. Você se identificou. O que eu preciso para manter essa amizade? Contato. Eu preciso perguntar, eu preciso querer saber, eu preciso me interessar, eu preciso me preocupar, eu preciso pensar. Isso é o exercício. Eu preciso exercitar minhas relações, porque senão elas esfriam e elas desaparecem. Dá para entender? E o que significa compreender? Isso é um lado, aceitar. Muitas pessoas são individualistas e muitas pessoas pensam que são independentes, mas isso é ilusão. É possível alguém viver sozinho nesse mundo? É possível alguém viver sem um relacionamento nesse mundo? Não. Então, entender o valor dos nossos relacionamentos. Entender que todo ser humano não vive sem algum tipo de relação mútua. E valorizar. E entender como fazer. Isso é compreender. Mas agora a gente expande isso. Não é relação só humana e com os nossos próximos, mas é a relação com toda a criação que a gente tem que ter para ter paz. Então, que tipo de descanso eu estou dando para os 5 elementos? O que eu estou fazendo com a água, com a terra, com o ar e com o fogo? Eles estão em descanso? Não. Eles estão poluídos, eles estão estragados, eles estão descontrolados. Não é uma pura ignorância que eu quero ter paz na minha vida. Só que essa vida é formada de 5 elementos. Eu poluo a água e eu quero ter saúde. Eu contamino a terra com veneno, com um agrotóxico, e eu depois como e quero ter saúde. Como eu posso ter paz? Descanso, comida. O que eu estou dando de comida para a terra, para o ar, para o oceano? Alguém me falou que tem uma ilha feita de plástico, não sei aonde aí, que é um negócio gigantesco. É a comida para o oceano. Olha, estou pensando em você. Bom apetite. Para os animais, para tudo. Que tipo de exercício? E que tipo de compreensão? Será que a gente não compreende que tudo é ligado nesse mundo? Que com o nosso egoísmo eu penso só em mim e o resto que? Será que eu penso no bem-estar dos animais? Será que eu penso no bem-estar das plantas? Será que eu penso no bem-estar dos elementos? E será que eu faço isso? E será que eu penso que isso não é uma atitude de compaixão, mas é para a minha própria paz? Não. Eu vivo no automático e eu não faço isso. E se eu não vivo assim, eu não vou ter paz. E não sou eu que estou falando, isso veio do nosso Guruji. Então a paz acontece no nosso dia a dia com a expansão da nossa consciência. Então o relacionamento com toda a criação tem que seguir esses 4 itens. Descanso, comida, exercício e compreensão. Isso está claro? A gente tem que expandir, abrir nossa visão. Compreender melhor nossas relações com tudo. Tudo é uma relação. Mais um ou vocês estão traumatizados? Oh, meu Deus, essa paz está mais longe do que eu pensava. Acho que é melhor eu tomar um remédio. É isso. Paz.
Uma vez, vocês me desviaram do assunto. Uma vez, Ramakrishna, que ele tinha um discípulo alcoólatra, e aí ele chegou para o Ramakrishna e falou, não importa o que é que você me fale, eu venho aqui, mas eu não vou parar de beber. Ele falou, não estou pedindo. Faz o seguinte, por que você não convida Deus para beber com você? Ele falou, o quê? Tá louco? Ele falou, não, vai saber se Deus não gosta também. Ele falou, como você fala isso de Deus? Ele falou, quando eu olho para esse mundo todo ensandecido, eu penso, Deus só pode ser alcoólatra. Ramakrishna, o mestre falando. Isso não é paz, não sigam. Depois a gente edita o vídeo. Vamos para o último item. E o último item é a vida. Vamos aplicar de novo. Como eu dou descanso para a vida? Não dá? Dá. Nossa vida é calma ou estressante? Estressante. E se você fala para alguém que a sua vida é calma, a pessoa vai te olhar feio. Se você não falar para alguém, minha vida é estressante, e eu sou tão ocupado, a pessoa não vai te valorizar. O mundo está certo ou tem alguma coisa errada? Então, o que é descanso para a vida? Viva, faça suas coisas, mas com calma, com alegria. O Gurudev falava calmamente ativo e ativamente calmo. Não dá para eu parar de viver, só que dá para eu viver com uma atitude diferente. Descanso para a vida. As pessoas, por exemplo, têm um emprego. Eu não aguento mais isso, está me deixando louco. Isso aqui, meu chefe, esse aqui. Não dá para pensar no lado positivo? É o que você tem nesse momento? Está trazendo sustento para você? Não dá para você ficar feliz de trabalhar com alegria? E assim para todas as áreas da sua vida. Se você entender que talvez seja algo para mudar, quando aparecer uma oportunidade, muda. Mas enquanto aquilo é o momento para você, é a oportunidade, e aquilo te traz sustento, te traz equilíbrio, te traz conforto, por que ir de mau humor? Por que ir com natureza crítica e com cara enfronhada? Aceita e traz descanso para a sua vida. Isso para tudo. Para os seus relacionamentos, para a sua vida, não importa, com tudo que você tem. Se você quer mudar, se esforça, mas se naquele momento você não pode mudar, aceita e vive com alegria, vive com leveza. Pelo menos tenta. Eu sei que um monte de vocês estão pensando, é difícil. Mas é fácil viver sofrendo com ansiedade? Não, também não é. O que significa alimento para a sua vida? O que vai nutrir a sua vida? Bons sentimentos, bons pensamentos. Que mais? Valores. Valores vão nutrir sua vida. Que mais? Amor. O que nutre a sua vida? O que tem algo que se você não tiver, não tem nem vida. Uma coisa mais próxima ainda. E o que significa alimentar a sua vida com isso? Lembra da respiração? Trabalha ela, alimenta sua vida diferente, porque através desse alimento da vida, o pão da vida, a sua vida vai ficar mais tranquila, serena, mais leve, menos estressante. Traga Deus para a sua vida. Deus é o alimento da vida. Uma pessoa que tem cada vez mais Deus no coração, mais devoção, mais conexão, ela não fica triste. Ela não fica cansada. Ela está disposta, ela faz tudo como sendo um presente de Deus, como a vontade divina. Isso é o alimento. E o que significa exercitar a sua vida? Todos nós temos que ser ativos. Isso é exercitar. A gente tem que agir, a gente tem que ser dinâmico, a gente tem que ser eficiente, a gente tem que ser produtivo, não importa o que você faça. A gente tem que se mexer. Uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que é preguiçosa, não é vida?
Então, exercitar a sua vida é enxerga os potenciais que Deus te deu, enxerga as suas capacidades e põe elas para funcionar. Não importa a sua idade, não importa a sua condição física, faça, produza, usa a sua vida para algo, para você e para os outros, e isso é exercitar a sua vida. E o último, que é? O que significa compreender a vida? Para que serve essa vida? Você compreende ou não? Será que essa vida é só para eu nascer, altos e baixos e morrer? O que é essa vida? O que é essa verdadeira vida? Onde eu tenho que chegar com essa vida? Qual é o objetivo dela? Como eu tenho que viver? Será que a gente pensa nisso? Será que a gente compreende isso? O valor dessa existência, especialmente humana? De 8 milhões e 400 mil espécies, somente as últimas 400 mil são a existência humana mais preciosa. A única vida dessa terra, dessa criação que pode almejar e se conectar com Deus e se libertar da ignorância. Como eu estou vivendo, como eu estou usando, será que eu tenho consciência disso? Se eu não tiver, eu não vou ter paz. Todos os dias lembra o porquê eu existo. Por que Deus deu mais essa respiração? Para lembrar dele, para produzir, para fazer o bem, para crescer. Se eu não lembrar disso, eu não vou ter paz. Certo? Lembra desses 4 itens. Esses são os principais. Mas se vocês quiserem, pode aplicar eles em outros. Pensem. E esses itens que a gente discutiu, que eu acho que foram 5, podem trazer muito mais outras coisas, muito mais outras possibilidades desses 4. Pensem. Não deixe esse negócio virar só teoria. Se veio da boca do nosso mestre, é para transformar nossas vidas. Se a gente quer ter paz. Para de reclamar do mundo. Que o mundo está polarizado, que o mundo está perdido, que a gente tem essa guerra, que a gente tem isso. Uma pergunta. Em algum momento dessa criação, desde que começou, algum momento deixou de existir guerra? Algum momento deixou de existir pandemia ou conflito? Gente boa ou ruim? Não. Então, não espera que o mundo vai te trazer paz. Não espera que o mundo vai mudar para que a sua paz chegue. Faça. Está nas nossas mãos. E uma coisa maravilhosa que o Guruji falou. O mundo está crescendo para melhor. O mundo está cada vez melhor. A consciência das pessoas está expandindo. E esses probleminhas que a gente passa só são pontuais. Confia e faz sua parte. E a paz vai ser o resultado. E a paz está garantida. Certo? Deu para entender? Dá para aplicar? Dá. Reflete. E faça. Não fica só na teoria. Porque senão a paz fica mais longe ainda. Não pensa onde você está agora e é tão longe, eu sou tão diferente disso, esquece. Os mestres só querem que a gente caminhe, o resto eles vão cuidar de tudo. Eu lembrei daquele residente que perguntou para o Guruji, Baba, como eu faço para me realizar? O mais rápido possível. E o Guruji falou, esquece realização. Se preocupa só em ser um ser humano melhor. E da sua realização eu cuido. Esquece onde nós estamos agora. Aqui, aqui ou aqui. Se preocupe em melhorar a sua vida. E da paz, ele cuida. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Com sinceridade, agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente tem de refletir, de trazer mais clareza para o nosso viver. Agradecer a Deus por mais essa respiração que nos permite mudar, fazer diferente.
Se Deus não confiasse no nosso potencial para mudar, Ele não ia mandar mais essa respiração. Se Ele está aqui respirando em você agora, Ele está te convidando para mudar, para experienciar o que é essa vida de verdade, para experienciar a paz, que é a presença dEle. Que através da nossa vontade, do nosso esforço, a gente possa mudar nossas vidas e alcançar a paz interior. E que essa paz interior possa trazer paz em todos os nossos relacionamentos. Que essa paz possa crescer e se expandir por toda a parte. Om Jo Shantirantariksha Shantihi Prutvi Shantirapa Shantiroshadaya Shantihi Vanaspataya Shantirvishwe Devaha Shantir Brahma Shantihi Sarvagvam Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantireti Om Chaurabaya Shantihi Vrajabaya Shantihi Sarvaroga Shantihi Sarvapapa Shantihi Grahadosha Shantihi Sarvarishta Sushantir Bhavatu Om Shanti Shanti Shantihi. Que haja paz em todos os elementos, que haja paz no céu, na terra e no espaço entre o céu e a terra, em todas as plantas, as ervas, o meio natural, que haja paz em todos os seres, incluindo os seres celestiais, que enquanto eu percorro esse caminho em direção ao divino eu tenha paz, que essa paz se estenda, se expanda, que essa paz se torne universal, que essa paz em mim elimine o medo de assaltos, de governo, que essa paz elimine a doença, que essa paz elimine as negatividades, elimine a influência negativa de estrelas e planetas na minha vida e de todos, que essa paz crescente remova todos os obstáculos da minha existência e de todos dessa criação, que a paz reine em nossos corações e em toda parte, tentando perceber a presença de Deus, que nada mais é do que a paz. Eu me inclino a cada um de vocês. Om paz, Om paz, Om paz. Jai Guru. Obrigado a todos.